A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí nos acompanhando e é sempre muito bom a sua presença aqui nesse momento em que nós paramos para adorar e bendizer o nome de Jesus. Hoje vamos falar acerca de riqueza. Mas calma. Não pense que isto é algo de ruim ou de mercantilista. Segura aí e você vai entender sobre o que pensa Deus a respeito disso. Então, segue comigo, nós vamos falar hoje sobre riqueza. Vamos começar orando, como sempre fazemos, invocando o nome do Senhor para que Ele nos conduza por este comentário, por estas palavras que eu irei trazer através deste vídeo aqui. É o que Deus tem posto em meu coração, que eu quero compartilhar com você que nos assiste, e se prepare aí e não esquece que você é um financiador deste trabalho, compartilhando, curtindo, comentando de onde você nos acompanha. É sempre muito bom sua participação, alegra muito o nosso coração, esse calor humano que vocês nos trazem. Então, Deus abençoe a vida de vocês e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome, bendizemos a Ti e agradecemos ao Senhor por este momento, que estamos aqui nos entregando a Ti, de corpo e alma, para meditarmos na Tua palavra, meditarmos na Tua sabedoria, Deus. Pai bendito, Deus amado, que o Senhor abra a nossa mente para compreender os Teus mistérios, que o Senhor conduza as minhas palavras para que eu possa trazer aquilo que puseste no meu coração da forma mais plena, da forma mais autêntica, da forma mais precisa possível, Pai. E que esta mensagem venha trazer esclarecimento àqueles que assistem. Pai querido, amado e bendito, é no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Amém. Então vamos lá, vamos falar de riqueza, porque isso é muito interessante, principalmente nos dias atuais que a gente vê um bombardeio aí nas redes sociais de tudo quanto é lugar, todo mundo enriquecendo, todo mundo ficando rico, milionário e tal. E é importante nós que seguimos a Deus, nós que aceitamos a Jesus, que cremos que vamos morar no céu, entendamos tudo isso. Isso tem a ver com o céu, tem a ver com as coisas de Deus, ou isso é tudo enganação, ou isso é tudo mercantilismo, ou isso é o neopentecostalismo tão falado. Mas calma aí que a gente vai abordar tudo isso baseado na Bíblia Sagrada. Vamos partir do texto que o Senhor trouxe ao meu coração, que está no Provérbios capítulo 10, que diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Opa! O sábio Salomão, escrevendo esse provérbio, trouxe uma palavra muito interessante. E aí a gente precisa de mais embasamento para compreender tudo isso. E claro, talvez você diga assim, não, mas Salomão foi muito rico porque ele foi rei e tal. Eu acredito que nós temos um outro caminho a trilhar e eu acho que tem muito mais a ver com aquilo que nós estamos comentando aqui hoje. Eu gostaria de parar para meditar na vida de Jacó. Jacó, eu acho que é um bom exemplo de nós brasileiros, de brasileiros comuns, de brasileiros em suma maioria. Jacó é um exemplo interessante. Para começar, nós entendemos que Jacó foi aquele cara que comprou a primogenitura. Ele comprou a primogenitura. Ele não roubou a primogenitura como alguns pregam aí. Ele trocou a sua primogenitura, o Esaú trocou a sua primogenitura com ele. Ele foi esperto de valorizar a primogenitura e fazer algo em troca daquilo. Ali não houve nenhum tipo de enrolação, nenhum tipo de desonestidade. Só para ficar claro, se houve uma troca e ambos concordaram, não tem nada de desonesto nisso, ok? Então Jacó
comprou a sua primogenitura porque ele valorizava isso, era tudo que ele mais desejava no seu coração. Passando-se o período e na hora de chegar a recepção da bênção sobre sua vida, a sua mãe é que arruma um jeito de ele receber a bênção. Mas o pai poderia não dar. Deus poderia esclarecer ao pai para que ele tivesse visão de não dar a bênção àquele que duvidosamente estava ali à sua frente. Porque ele disse, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Opa, tinha dúvida. Na dúvida, não faz. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele abençoou ele. Ele abençoou ele. E Deus poderia ter trazido esclarecimento ao coração do pai para que ele não fizesse, mas ele fez. Porque Deus tinha visto lá atrás que Esaú não dava valor à sua primogenitura. Mas Jacó dava valor à sua primogenitura. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que Jacó tinha muito mais preocupações, tinha muito mais visão com relação ao que seria um primogênito. Jacó sabia o que o primogênito iria receber, que era justamente a bênção de Deus sobre sua vida para governar. E aí, após receber a bênção, Jacó sai da sua terra e vai para as terras do seu tio Labão. E aí, por que é que eu disse que Jacó se parece muito com um brasileiro dos mais comuns? Porque Jacó sai com uma mão na frente e outra atrás. Vai para uma terra sem nada. E aí, chegando lá, a primeira coisa que ele faz é arrumar um emprego. E arrumando um emprego, ele começa a fazer o seu serviço. E aí vem o primeiro ponto. O primeiro ponto. Quando a gente fala da bênção de Deus enriquece e não traz dores, é que quando eu olho para a vida de Jacó, quando eu olho para a expressão que a Bíblia traz acerca do serviço de Jacó, era que Jacó fazia aquilo com alegria. Jacó fazia aquilo da melhor maneira possível. É tanto que o seu sogro é que disse, eu me sinto envergonhado de receber tanto do seu serviço e eu não poder retribuir. E aí Jacó ali já estava expressando o que no marketing nós chamamos de gatilho da reciprocidade. E o gatilho da reciprocidade é aquele gatilho que eu entrego, que eu dou antes de receber. Vê que coisa interessante. Vê como tudo na Bíblia tem a ver com marketing. Você vai perceber o quanto a vida de Jacó pode ser trazida como instrução para as nossas vidas. E aí Jacó passa a receber, mas aí Jacó olha para a filha do seu tio e diz assim, tio, eu queria tanto essa sua filha. Ele diz, tranquilo, o que é que você tem aí? Ele diz, não, eu posso trabalhar 7 anos e aí o senhor me entrega ela. E aí ele trabalha esses 7 anos, entre aspas, de graça, para a conquista daquela sua amada, da sua querida, né, futura esposa. Ao casar-se, ele recebe algo que ele não tinha comprado. Essa foi uma troca ilegal, essa foi uma troca desonesta, que foi o que seu sogro fez. Ele entregou algo que ele não tinha acordado. Mas mesmo assim, Jacó não voltou atrás. Jacó meteu o martelo e disse assim, tá bom, beleza, o senhor me enganou, sem problema nenhum. Agora vamos fazer assim, eu quero a outra. E aí ele disse, sem problema, mais 7 anos. Ele trabalhou mais 7 anos e aí obteve a outra, que era o que ele realmente desejava. E depois de trabalhar e receber, ele passou a fazer acordos com o seu sogro. Agora tio e sogro. E aí nesse momento você vai começar a perceber que quando você tem a bênção de Deus, quando você tem a mão do Senhor cobrindo a sua vida, não tem jeito, não tem arrumadinho que atrapalhe a bênção de chegar na sua vida.
Você vai perceber que nessa trajetória de Jacó, nesses acordos com seu sogro, ele foi mudando várias vezes a forma de pagar. Porque todas as vezes que ele começava a pagar, os filhos de Labão diziam assim: pai, ele vai ficar mais rico do que você. Pai, ele vai ser dono de tudo isso aqui, porque o dele cresce não tanto quanto o do senhor, muito mais do que o do senhor, na verdade. E aí Labão ficava envolvido por aquelas conversas ali dos seus cunhados, né? E aí passava aí mudando. Não, vamos fazer assim, e aí saía mudando. Só que todas as vezes que ele mudava, de alguma forma, Jacó saía ganhando. Não tinha jeito. Jacó sempre saía ganhando. Porque o problema não estava na forma de acordo. Estava na bênção que repousava sobre a vida de Jacó. E claro que tudo aquilo que Jacó construía, tudo aquilo que Jacó fazia crescer ali dentro daquela terra, de alguma forma também Labão estava sendo abençoado. Só que eles não percebiam, porque o mal, o ímpio, sempre está de olho no que os outros estão ganhando. Sempre está de olho na vantagem dos outros. Mas os servos de Deus, aqueles que têm a bênção sobre a sua vida, não se preocupam com o que os outros estão ganhando. Que é justamente aí onde vem a bênção de Deus. A bênção de Deus não nos traz dores, não nos traz esse tipo de preocupação se os outros estão melhor que nós. Glória a Deus por isso, qual o problema? Mas precisamos entender que a grande verdade é que aqueles que estão debaixo da bênção, eles compreendam a bênção. E ao mesmo tempo entendam que fazer o seu trabalho da melhor forma possível é o que coaduna com aquilo que Deus dispôs para nós. Visto que a própria Bíblia Sagrada diz que ao servo trate o seu senhor como a Deus. Que o seu senhor trate os seus funcionários como a Deus. A própria Bíblia diz isso e é muito clara nesse sentido. Então, quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós olhamos a prosperidade de Jacó, um homem que saiu de casa do nada, e aí ali no meio do nada ele começa a prosperar, ele começa a ter as suas coisas, ele começa a alavancar o seu próprio negócio, ao ponto de chegar um tempo dele dizer: não, eu não vou viver mais aqui, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar para onde eu comecei. E quando ele pega as suas coisas e volta, e decide voltar, na verdade, para onde ele começou, ele tem ali o seu rebanho, ele tem ali os seus criados, ele tem ali as suas coisas, ele é dono da sua própria vida, ele é independente. Porque ele cumpriu um princípio que Deus deu a todos nós seres humanos. E é isso, serve para todo ser humano, não apenas para aqueles que creem, mas também para todo ser humano que quer governar sobre toda a terra. A partir do momento que nós entendemos esse princípio de governar sobre toda a terra e nós colocamos isto em prática, logo nós estamos a um passo de termos uma vida próspera. Porque uma das coisas que é muito interessante e que se vê hoje como um problema sério é tipo, você manda alguém fazer alguma coisa que ela nunca fez e a primeira coisa que ela vai dizer: eu não sei. E essa não deveria ser a resposta. Ela deveria dizer: por onde é que eu começo? E não, eu não sei. Porque quando o ser humano entende que ele foi feito para governar, quando o ser humano entende a identidade dele, que é imagem e semelhança de Deus, e ele entende que ele é um ser criativo, que ele é um ser inteligente, que ele é um ser capaz, logo ele se porta, ele se coloca em uma posição em que não tem nada nesta vida que ele não consiga resolver.
Se nós formos olhar a vida de Jacó, ele teve os seus problemas, ele teve suas adversidades, ele teve que se remodelar a tantas modificações que o seu sogro fazia quando estava ajustando o seu salário. Ele precisou ajustar como seria o crescimento dos seus negócios. Então, entende que não importa quem nós venhamos a comentar aqui da Bíblia Sagrada, nós iremos ver que todos tiveram seus problemas, todos tiveram suas adversidades, tiveram que confrontar as suas guerras. Se nós formos olhar a sabedoria de Salomão, por exemplo, nós temos exemplos assim que são tão simples para os dias atuais, mas para a época era uma coisa assim absurda o que se via. Duas mulheres brigando pelo mesmo filho. Quem era que ia ficar com ele? Quem era que ia ficar com ele? Levam à presença dele. E quando chega lá, como é que você resolve quem é a mãe? Como é que você resolve isso? E hoje é muito simples de resolver. A gente poderia muito bem fazer um DNA. Não tinha na época um DNA. E aí, com sabedoria, se solucionou o problema. Não tem problema, a gente faz assim, a gente corta esse menino aí no meio, e a gente dá uma parte a um, uma parte a outro, e tá tudo certo. E aí a mãe disse, não, se for para cortar ele, pode dar ela. E a outra disse, não, pode cortar, pode dividir. Quer dizer, com apenas uma atitude, uma ideia, foi resolvido um grande problema. E aquilo ali trouxe muito respeito ao rei, em meio aos seus súditos, em meio a todos aqueles que o rodeavam. E é justamente aí onde está o grande quê? Para enriquecer e não ter dores, é entender que o que nós devemos correr atrás não é dinheiro, porque a riqueza em si não é apenas dinheiro. Dinheiro faz parte do bojo, mas não é o princípio, não é o que realmente torna um ser humano rico. Se você for olhar para a pessoa de Jesus, talvez muitos disseram, ele não foi rico, mas eu me pergunto, o que faltou para Jesus quando ele esteve aqui na terra? O que faltou para ele? Ele teve barco, ele teve jumento, ele teve sala para fazer ceia, ele teve pessoas recepcionando, ele teve pessoas acompanhando, ele alimentou milhares de pessoas. O que faltou para ele? E aí talvez você diga, não, porque ele não tinha uma conta bancária, mas isso não fazia com que ele não fosse rico. Ele continuava sendo rico, ainda sem ter uma conta bancária gorda. Porque a riqueza não está em recurso financeiro. É tanto que quando você vai conversar com grandes homens que fizeram grandes negócios nos dias atuais, você vai perceber que eles não dão valor às riquezas financeiras dele. E a todos que você pergunta, se você fosse começar de novo, eu até vi esses dias, Flávio Augusto foi questionado, dizendo quanto tempo você levaria para chegar no mesmo patamar de hoje, se você fosse começar agora. Ele disse, com os mesmos conhecimentos que tenho. Aí ele disse, sim, com os mesmos conhecimentos. Ele disse 7 anos. 7 anos apenas. Ele tem 25 anos de trabalho. Com o conhecimento que ele tem hoje, com 7 anos, ele conseguiria chegar onde ele está. E talvez até ultrapassasse, porque ele teria novas experiências nesse percurso desses 7 anos. Então veja que a riqueza desse homem, que é um dos mais ricos do Brasil, não está na sua conta bancária, na quantidade de empresas que ele tem, mas no que ele guarda em sua mente, nos seus networks.
nos seus relacionamentos. Então veja que coisa interessante quando nós falamos de riqueza. A maioria das pessoas, quando nós falamos de riqueza, principalmente em um canal como esse, em que nós falamos de Bíblia, que nós falamos de coisas do céu, isso aqui também faz parte das coisas do céu. E talvez você nunca parou para pensar nisso. Porque nós cristãos devemos parar com essa ideia de que todo cristão tem que ser pobre. Se fosse para todo servo de Deus ser pobre, Deus não tinha enriquecido Salomão, não tinha enriquecido Jacó. E tantos que eu poderia mencionar aqui. Para que Deus teria enriquecido eles? Como nós poderíamos dizer que Abraão não foi rico? Se até no deserto as coisas de Abraão, elas prosperavam. Então paremos um pouco para entender que quando Deus nos enriquece financeiramente falando, é porque Ele tem um propósito em nossas vidas e nós devemos parar de ter medo, porque esse é um grande problema. Muitos cristãos têm medo de ficarem ricos. E aí eu fico me perguntando, por que medo de ficar rico? Ah, porque eu vou mudar? Será que você não se conhece? Ou será que o dinheiro é uma manipulação mental para a sua vida? Que louco, não? Pare para pensar. Medite um pouco nisso que eu estou falando agora. Eu posso dizer a você que o dinheiro, o poder, ele não transforma ninguém. Ele só potencializa quem você é. Então, se você tem medo de ser rico porque acha que vai mudar, pode ter certeza que é porque você já sabe que você é ruim. Porque se você entende que você serve a Deus, que você quer o bem do próximo e que você quer fazer o melhor de você nesta terra para que o nome do Senhor seja glorificado, pare de ter medo de ficar rico. Porque se você estiver no topo, vai ser muito mais fácil de muitas pessoas lhe ouvirem do que se você continuar na miséria, na dependência, nessa vida medíocre. Então, não deixe que a palavra enriquecer, ela bloqueie a sua mente. Pense que é isso que o Senhor quer para a sua vida. Porque quando você vai olhar para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que muitos homens Deus enriqueceu. E se você olhar um pouco mais para os dias atuais, você não vai encontrar judeu pobre. E qual é a base do judaísmo, senão o Senhor? Talvez eles estejam errados, talvez não, com certeza eles estão errados, no sentido de ainda estarem esperando Jesus, que já veio, e eles não acreditam. Mas eles acreditam no mesmo Deus que nós. Naquele que bradou lá no deserto a Moisés, eu sou o que sou. É este o Deus Todo-Poderoso que eles acreditam, e é este o Deus Todo-Poderoso que abençoa eles. E é por isso que eles são prósperos. E quando você vai olhar a vida dos judeus, eles estão no topo de todas as cadeias que existem do intelecto, da riqueza, de todas as tecnologias que existem em nosso mundo hoje, atual. As grandes tecnologias surgem em Israel, quando não é um judeu em outro país, mas é um judeu. E aí a pergunta é por quê? É porque eles já nascem sendo preparados, eles já nascem ouvindo, meu filho, você é a imagem e semelhança do Altíssimo, você é capaz de fazer qualquer coisa, você nasceu para revolucionar. Então, se você mudar a mentalidade que está aqui, o grande problema de muitos, aqui, ó, a mentalidade, de como pensam, de como organizam as ideias. Se você organizar as suas, a gente chama no ramo da tecnologia de mudar o mindset.
Mudar a maneira de pensar. Se você mudar a sua maneira de pensar, pode ter certeza, a bênção de Deus já está sobre a sua vida. E o poder de governar já está sobre você. Basta você se posicionar e começar a fazer aquilo que é necessário ser feito. Aquilo que Jacó fez, saindo de casa sem nada, fazendo o melhor trabalho, cumprindo as melhores demandas, fazendo com que as coisas acontecessem, ao ponto do seu sogro olhar assim e dizer, caramba, eu preciso retribuir. E essa retribuição simplesmente lhe trouxe uma riqueza extraordinária ao ponto dele dizer assim, tá bom, não preciso mais de tu não, eu vou voltar para a minha terra e ter a vontade, terem abundância, de tanta abundância que mandou na frente os presentes para o irmão que estava esperando ele achava que ia ter briga, mas não teve briga nada. O que teve foi uma unidade, uma união. Porque dentro dele a bênção do Pai estava. E onde a bênção de Deus está, não há lutas, não há brigas entre irmãos. E eles se entenderam e viveram juntos novamente. Então, quando eu trago uma mensagem como essa, é justamente para despertar você. Porque Deus tem bênçãos extraordinárias para a sua vida. Deus tem bênçãos incríveis que você, nem mesmo você, nos seus mais altos pensamentos e sonhos, pode imaginar o quanto Deus quer te abençoar. Agora tudo depende de você. E se você ainda está aí assistindo e não conhece esse Deus, ou nunca teve experiência com Ele, é simples. É muito simples. Você precisa reconhecer que é um pecador e que você não consegue resolver os seus problemas. E quais os problemas, pastor? O primeiro deles e o maior de todos é o pecado original. É aquele pecado que nós já temos desde que nascemos. E aí quando você reconhece que você tem esse pecado, é porque o Espírito do Senhor já está trabalhando na sua vida. E aí os demais pecados são muito mais fáceis de você reconhecer. E aí você reconhece que é pecador diante de Jesus. Onde você estiver, dobre o seu joelho e fale com Ele. Em espírito, ainda que em silêncio, na mente. Senhor, eu acredito que sou pecador, eu sei que não posso resolver os meus problemas de pecado, mas eu sei que o Senhor é poderoso. Eu reconheço que através da tua morte de cruz, trouxeste a possibilidade de acessar o trono da graça. E que através do teu sangue eu posso ser purificado, e eu acredito que o Senhor pode me perdoar nesse exato momento. E creia, o Senhor te perdoa imediatamente. E aí você conclui dizendo que o teu Espírito venha sobre a minha vida e que me ajude a não errar mais. E eu não estou dizendo aqui que você não vai errar. Eu estou dizendo que você vai ser ajudado a eliminar todos os erros da sua vida, ponto a ponto. Você vai começar a errar e vai começar a entender que aquilo é errado e vai começar a abandonar cada um desses erros. E o nome do Senhor vai ser glorificado em sua vida. E você vai desfrutar do melhor de Deus. Creia tão somente. Vem para Jesus. Glória a Deus. Reverendo Shalom Aleichem. Desejo paz a você. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem. Reverendo Shalom Aleichem.
vendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida. E lembre-se, o Senhor quer te abençoar muitíssimo. O Senhor quer te trazer bênçãos extraordinárias. Então, entra na rota do Senhor, porque as mãos dele estará sobre sua vida, lhe abençoando muitíssimo. Que Deus abençoe você, que lhe traga paz para você, para sua família. E em breve estaremos aqui mais uma vez. Obrigado e tchau, tchau.